Nós temos então que uma situação, tá? Uma situação ou evento que gera um pensamento automático, né? Uma interpretação sobre aquele evento, né? Sobre aquela situação que aconteceu, que gera então reações, que é uma emoção, um comportamento e uma resposta fisiológica. Este é o modelo cognitivo. Tá? Então, nós acreditamos, dentro da terapia cognitivo-comportamental, que frente às mais variadas situações da nossa vida, ou eventos da nossa vida, o que seriam eventos? Por que a gente fala isso? Porque podem ser também um pensamento sobre um pensamento sobre um evento futuro, um pensamento sobre uma emoção. Tá? Isso não necessariamente é uma situação externa, né? De certo modo. Enfim, então gatilhos externos ou gatilhos internos que podemos estar enfrentando aí. E aí a gente tem então uma interpretação desse gatilho, dessa situação, deste evento. Tendo essa interpretação, nós reagimos a ela. Temos então uma emoção, que é uma ansiedade, uma raiva, uma tristeza e por aí vai. Um comportamento, então agimos, temos alguma ação depois de ter aquela interpretação. Pode ser tanto uma ação física, se movimentar e tudo mais, como pode ser uma ação também mental, tá? Pode ser alguma coisa mental. Às vezes pensar mais sobre aquilo, ter uma ruminação de pensamentos, isso também pode ser aí considerado um comportamento, tá bom? De uma preocupação excessiva e tudo mais. E uma resposta fisiológica, então o nosso corpo responde também mais ou menos aí relativo à nossa emoção. Tá bom? Então este é o modelo cognitivo. Então, como você pode ver, ele consegue mostrar pra gente como o paciente funciona em algumas situações. Então a gente consegue entender que em situações específicas ele vai tentar uma interpretação dessa situação, e é isso que a gente vai saber, a gente vai começar a investigar com o paciente, que vai ter então reações específicas. E isso, olha o tanto de dado que a gente tem. Então a gente vai ter como modelo, um simples modelo cognitivo, que é a base da terapia cognitivo-comportamental, a gente tem as situações que o paciente se envolve que prejudicam ele, que causam um mal-estar nele também. Nós temos as interpretações dele, né, sobre essas situações, sobre esses gatilhos, sobre esses eventos. Então a gente consegue pensar, ter aí mais ou menos como é a forma dele pensar sobre as coisas. Nós temos as emoções deles, para saber se são emoções exageradas, quão desconfortáveis são essas emoções para ele, como ele lida de forma geral com as emoções, como ele enxerga as suas emoções. Respostas fisiológicas também são respostas muito exageradas, coisas nesse sentido. E comportamentos, né? Os comportamentos que ele tem, como que ele lida frente às mais variadas situações. Principalmente em situações onde ele tem pensamentos automáticos bem disfuncionais. Onde ele tem pensamentos automáticos que são exagerados, que são inúteis, que podem aí prejudicá-los. Porque o comportamento é extremamente importante. Porque como ele se comporta frente a isso, que vai lidar aí, vai fazer com que ele se mantenha naquele problema, piore o seu problema, prejudique seus relacionamentos e por aí vai, tá? Enfim, este é o modelo cognitivo e, só para repetir, então ele demonstra como o paciente age e funciona frente a uma situação atual da sua vida. Este é o modelo cognitivo, tá bom? E o modelo cognitivo, ele não é importante falar, apesar dele mostrar como o paciente funciona, uma situação ali específica na vida dele, então ele não é uma visão completa do nosso paciente. Ele não demonstra como o paciente funciona como completo, todos os modos de funcionamento dele atual que estão mantendo ele no problema e coisas nesse sentido. Ele não é isso. Isso seria mais a questão da conceituação cognitiva, tá? Que inclui o modelo cognitivo. A gente está falando aqui do modelo cognitivo. Mas o modelo cognitivo, como eu disse, ele é uma janela para como o paciente está funcionando atualmente. E ele nos dá também informações suficientes para já conseguirmos trabalhar com o paciente. Então, você entendendo muito bem o modelo cognitivo, você sabendo trabalhar com esse modelo cognitivo, dominar esse modelo cognitivo, que é uma coisa muito simples. Às vezes o pessoal que é fissurado fica doido. Ai meu Deus, eu tenho que aprender a conceituação, eu tenho que aprender. Eu não consigo aprender a conceituação, é muito complexo para mim. Fica doido, assim, desesperado. E você não precisa, pelo menos não no início. Você entendendo muito bem o modelo cognitivo, que é uma coisa muito mais simples do que a conceituação cognitiva, você já consegue ter muitos dados do seu paciente para já ajudar aquele paciente, para já trabalhar com aquele paciente, porque você já tem
como ele está funcionando de uma maneira, né, como está o funcionamento dele que mantém ele naquele problema. Você já tem como está o funcionamento dele que levou ele até a terapia. Você já tem como está o sofrimento dele atual, como ele está se comportando, quais as situações que ele se envolve que geram tudo isso. Você já vai ter muita informação só conhecendo bem o modelo cognitivo e sabendo montar bem este modelo cognitivo.